Olha aqui, com campanha patinando, Ramage já gastou 21 milhões, mais do que o dobro do candidato Paes. O candidato Paes é o principal, lá na prefeitura do Rio de Janeiro. É o que tem a máquina na mão, tudo. E aqui o Alexandre Ramage, que inclusive é investigado com uma série de situações, que era o ex-diretor, foi o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência de Bolsonaro, não é? Investigado, está ali e está caindo ladeira abaixo. E gastou já 21 milhões na sua campanha para vereador aqui. Mas eu tenho que destacar essa situação. Veja isso aqui. O PL é o partido que mais está gastando dinheiro público agora no pleito eleitoral. Por quê? Porque é aquele que mais recebeu dinheiro de fundo eleitoral, de fundo partidário e de fundo eleitoral. O PL vai poder gastar quase 900 milhões de reais. Por que, André, o PL é agraciado pela Justiça Eleitoral com tanto dinheiro público? Porque o PL teve a maior bancada de deputados federais eleitos. Quanto mais deputados federais eleitos, mais dinheiro recebe de fundo partidário e de fundo eleitoral. O PL conseguiu eleger a maior bancada de deputados federais e a segunda maior bancada de senadores. A segunda maior bancada de senadores. E quanto mais senadores, mais dinheiro público o partido tem direito. Mas foi eleito pelas urnas eletrônicas, que tinha fraude, André. Exatamente isso. A urna eletrônica, para eles, só tem fraude se não for eles que ganharem a eleição. Se eles perderem a eleição, tem fraude. Se eles ganharem as eleições, está tudo ok, está tudo valendo. Pois é, esse desplante, esse vexame nacional, que é um tapa na cara de todos nós cidadãos e cidadãs que pagamos essa conta, o PL, que é um partido que tem um viés golpista muito acentuado, recebeu agora quase 900 milhões de reais a título de fundo eleitoral. E tem um fundo partidário ainda. Do fundo partidário ele recebe todo mês, todos os anos. E ele recebeu quanto, André? Mais de 200 milhões de reais de fundo partidário. E todo ano de eleição é o que recebe mais, porque teve, a partir das urnas fraudadas, o maior número de deputados federais eleitos e o segundo maior número de senadores eleitos. Esses mesmos senadores aí que estão doidos, que atacam Alexandre de Moraes, que pede impeachment de Alexandre de Moraes, que pede anistia para os golpistas. E o partido é bancado pela democracia. E muito bem bancado. E mesmo assim eles atacam e se levantam contra a democracia, tentando defender bandido. Aí é para acabar com o Piqui de Goiás. Aí a gente fica, né, pensando, gente, que tem vergonhice é essa desse povo? Por isso, bota aí, isso aqui é um escárnio para a população brasileira. Bota aí, sem anistia, queremos justiça, porque quem está pagando essa conta aqui somos nós. Isso é dinheiro público. E o maior valor está indo para o PL. Inclusive, para aceitar candidatura de foragido, como eu acabei de te mostrar aqui, ó, de foragido se candidatando. Ou seja, dinheiro público que é para respaldar e garantir a efetivação da democracia, está bancando golpistas. Que o diga Bolsonaro, né? Que recebe 41.600 reais de salário. Que o diga Michela Bolsonaro, que recebe ao mesmo jeito 40 mil e poucos para ali ser presidente do PL Mulher e Bolsonaro ser presidente honra do PL. Dinheiro público mamando nas tetas da República e atacando a democracia e dando um jeito ali, ver se dá um golpe de outro jeito. Isso é um vexame, isso é um tapa na cara de toda a sociedade brasileira, gente. E a gente precisa ter consciência disso exatamente no momento de colocar o voto lá. Pelo amor de Deus, é muito cinismo.
Tanto que o PL foi multado em R$ 22 milhões, que já pagou pelo Supremo Tribunal Federal, por Alexandre de Moraes, porque eles entraram com ação para anular mais de 250 mil urnas, os votos de mais de 250 mil urnas, dizendo que tinha fraude, sendo que eles foram os mais beneficiados pelo pleito eleitoral. Que o diga os quase 900 milhões que recebeu agora, que está gastando e deitado em berço esplêndido, mamando nas tetas da República e gastando, juntando o fundo partidário de 200 milhões e o fundo eleitoral de mais de 886 milhões, dá quanto? Um bilhão para o PL, mais de 1 milhão, mais de 1 bi, eu não estou falando mais de 1 bilhão que o PL pegou agora nesse ano de 2024. É mole? É mole ou você quer mais? Aí esses picareta aqui, depois tem o desplante e a disfarçatez de falar que tem fraude no sistema eleitoral. Mama nas tetas do sistema eleitoral, mama no sistema há não sei quantos anos, seja quanto deputado, seja enquanto presidente, seja enquanto for. E ainda fala que sou antissistema, o sistema tem fraude. Só sendo muito imbecil para acreditar numa patifaria desse povo aqui. Que vergonha. Eu fico abismada, abismada. Por isso que a informação é muito importante, para as pessoas se conscientizarem e caírem em si. Isso aqui é canalice, é cinismo, é banditismo. Que é Deus, pátria, família e liberdade, contra a censura, blá, 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 e tá lá mamando nas tetas. Mais, vou refazer, mais de R$ 1 bilhão que o PL está recebendo esse ano, de fundo partidário e fundo eleitoral. Enquanto isso, tem muitos do PL ali, ó, pedindo impeachment, pedindo anistia, e os golpistas lá doido, para ver se foge do Supremo Tribunal Federal. Só que vão se lascar. Enquanto isso, estão mamando nas tetas e nós estamos pagando a conta. Que vergonha. Misericórdia. Olha aqui, meu querido, minha querida, o senador Omar Aziz pediu à Procuradoria-Geral da República que suspenda as bets até regulamentação. Omar Aziz diz à PGR que os sites causam efeitos sociais como endividamento e vícios. Bets é os jogos aí, gente, jogos da internet, você entra e você se lasca. Você se lasca. Primeiro porque vicia as pessoas. Depois, porque treinar é feito para você perder. A máquina não vai perder, eles não vão perder. Eles foi para ganhar. Aí a regulamentação, está tendo a regulamentação para quem se adequa e tal, para ser legal a partir de janeiro. Vai ser um caos total. E quem entrar nessa patifaria está lascado. Vamos ver se o PGR vai aceitar o pedido e suspender pelo menos até janeiro. Porque, pelo amor de Deus, que vergonha. E não entra nesse trem de jogo, não, gente. Tenha santa paciência. Deixe de ser besta. Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Antes do prazo, Lula sanciona desoneração da folha de pagamentos. Lei saiu do Diário Oficial da União extra com vetos, mas o parlamento manteve a essência do projeto. O prazo do STF era de até segunda-feira. Isso aqui foi uma ladainha. Isso aqui virou parecida com as novelas mexicanas, dramática. Cada cena é um drama, é uma nova patifaria. O que aconteceu? O ano passado, eles aprovaram a desoneração, a renovação da desoneração da folha de pagamento. O que é isso, André? Em regra, o empregador paga mais ou menos 20% sobre a folha de pagamento de tributos. Aí, uma desoneração paga ali 3, 4, 5% no máximo de tributos na folha de pagamento. Isso é para quê? Para incentivar as empresas a gerar emprego, já que ele não vai ter essa base tributária sobre a folha de pagamento, para ele gerar emprego, então. Gera emprego, que aí está tudo bem. Só que isso não está acontecendo. Aí o que o governo Lula fez? Não, vamos acabar com a desoneração da folha de pagamento. Vamos voltar a oneração da folha de pagamento de 20% de tributo ali sobre a folha de pagamento. Aí foi aquele entreveiro todo. Aí o Lula fez a medida provisória não foi convertida em lei, porque é o seguinte, pelo Congresso Nacional, a medida provisória,
O Lula editou a medida provisória tem eficácia de 60 dias, prorrogar por mais 60 dias. Se nesse lapso temporal a medida provisória não for convertida em lei pelo Congresso Nacional, ela caduca e perde seus efeitos e cai. Pronto, acabou. É assim que funcionou. O que, que o parlamento fez? Deixou caducar. Deixou caducar, inclusive dentro dos 60 dias. Por quê? Porque ela não foi prorrogada pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque eles queriam, porque queriam a desoneração da folha de pagamento. Aí o que, é que eles fizeram? Fizeram um projeto de lei para tal. Isso ocorreu o quê? O acionamento do Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União entrou na história, o Jorge Messias, entrou na história e falou o seguinte: tá bom, vamos fazer a desoneração da folha, só que vocês têm que dar a fonte de custeio. Porque é o seguinte, a Constituição fala o seguinte: quem tem um orçamento é o executivo. Então, é o executivo que geralmente faz projetos de leis e leis que geram despesa. Por quê? Porque ele tem um orçamento na mão, ele tem que acomodar essa despesa dentro das receitas, senão não pode fazer. Aí o parlamento queria criar uma despesa que não estava prevista no orçamento de 55 bilhões. Isso, a desoneração da folha causa um rombo de 55 bilhões nas contas do governo federal. Jorge Messias, então, acionou o Supremo Tribunal Federal, falou, tá bom, o Congresso Nacional pode até fazer isso, só que ele tem que apresentar o quê no projeto? A fonte de custeio. De onde vai vir o dinheiro para esse rombo? Porque senão é inconstitucional. Qualquer projeto de lei, seja lá do vereador, seja lá do deputado estadual, seja do deputado federal, seja do senador, se cria despesa para a União, ele pode até apresentar o projeto e ser constitucional, mas ele tem que declarar lá dentro do projeto de onde vai vir o dinheiro para pagar, que é a fonte de custeio, para suportar essa despesa. Aí entrou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal analisou tudo e falou, realmente, o Rodrigo Pacheco, ô Pacheco, não tem a fonte de custeio, não. Vocês querem aprovar isso aqui, mas vocês têm que apresentar a fonte de custeio. Como é que vai ser? Como é que vai fazer? Se não é inconstitucional, que vocês estão querendo impor para o executivo, se tirasse um pouco das emendas secretas, né, das emendas PIX, dava. Só que aí não pode, né? Mexer nas emendas desde pode. Só que se lascou, que Flávio Dino mexeu de qualquer jeito. Mas, enfim, aí o que, que ocorreu? Caiu na mão de Cristiano Zanin. O que Cristiano Zanin fez? É o seguinte, essa ação está aqui comigo, e esse projeto aqui do Senado Federal, do Congresso Nacional, querendo prorrogar a desoneração da folha de pagamento, é inconstitucional, porque não tem a fonte de custeio. O que, que eu vou fazer? Aí ele chamou o Congresso Nacional e Lula. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar um prazo para vocês, até agora, início de setembro, para vocês sentarem e resolverem isso. Se vocês não resolverem, acabou essa história. É inconstitucional, pronto e acabou. Entendeu? Entendeu. Aí Lula tentando, né, acomodar e tal, tal. O que é que eles fizeram? Fizeram um acordo. E vai ter a oneração da folha de pagamento paulatinamente. Teve a desoneração, foi aprovado, Lula sancionou. Só que vai haver a oneração novamente da folha paulatinamente, de modo que vai ficar de jeito aqui, ó. Olha aqui. Presta atenção aqui. Interessante isso aqui, viu? Bem interessante. Olha aqui, como que ficou? Bem detalhadamente. 2024 vai manter a cobrança da alíquota reduzida de 1% a 4,5% sobre a receita bruta para os setores beneficiados. 2025 já vai aumentar um pouquinho, vai ficar em 5% a alíquota ali, os tributos sobre a folha de pagamento. 2026 já vai ser 10% cobrado, e vai aumentando paulatinamente. 2027, 15% do cobrado da folha de pagamento. E 2028 retorna o que é normal, que é 20% da alíquota de que se paga ali sobre a folha de pagamento. Então, paulatinamente, ficou acertado que voltará a reoneração da folha do pagamento até 2028. Um tico-tico, um tico-tico, um tico-tico, tico-tico. Para quê? Por que eles fizeram isso, André? Porque eles não apresentaram a fonte de custeio. Eles não apresentaram de onde ia vir o dinheiro para pagar essa despesa. Aí o que o Congresso fez então? Não, então só dá um tempo para a gente ir acomodando, aí volta à normalidade em 2028.
O Lula queria resolver isso, falou: então tá bom, então tá feito assim, pronto, acabou. Senão, o que, que ia acontecer? O Supremo Tribunal Federal ia derrubar esse projeto de lei, porque é absolutamente inconstitucional. Se você quer criar uma despesa para o governo federal, enquanto deputado, senador, vereador para o prefeito, o deputado estadual para o governador, você pode até criar, faz um projeto de lei e cria, mas no corpo do projeto você tem que falar de onde vai vir o dinheiro para pagar. Qual que é a rubrica dentro do orçamento que vai bancar esse custo? Senão, é inconstitucional. Senão fica fácil, né? Você cria despesa para o governo pagar e você não vai falar de onde vem. É a mesma coisa, você tem seu pai. Aí você quer comprar um carro, você quer criar uma despesa, você não tem dinheiro. Você fala, não, meu pai vai pagar. Aí seu pai fala assim, eu pago, mas de onde vai vir o dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro, de onde vai vir o dinheiro? Entendeu, meu querido? Mais ou menos isso. Isso é o quê, André? Isso chama-se responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. Entendeu? Agora vou reiterar, se tirasse das emendas secretas, dava. Você viu? Tanto que esse povo é picareta? E o cinismo deles? Se tirasse lá das emendas secretas, lá, que foi para não sei onde, para não sei quem, gastou com não sei o quê, e o Dindo suspendeu o pagamento por causa da patifaria, pois é, se tirasse, dava, só que nós não quer. Eles não querem, eles querem sequestrar o orçamento para eles gastar do jeito que eles quiserem. E não vai, né, meu querido? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Afinal de contas, não estamos numa república de bananas. Não é tão bagunçado desse jeito também, não. Por isso, bota aí, ó. Se lascaram. E outra coisa, tem que ter responsabilidade fiscal. Eles vivem falando, ai, responsabilidade fiscal do governo, ai, responsabilidade fiscal do governo. Mas o que mais tem no Congresso Nacional é projeto de lei em que deputado e senador cria despesa para o executivo sem origem da fonte. Tudo inconstitucional. Ó, só para passar o mel na boca dos interessados que está sendo manipulado. Aí não dá, né? Aí não dá, aí a gente tem que pedir ajuda. Pedir ajuda. Bom, olha uma situação aqui importante, interessante, dentro desse contexto de queimadas. O PGR acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma lei de Goiás que instituiu o crime de incêndio. Uai, André, mas isso é bom, uai. Diante do contexto agora, você falou na live de 8h30 que precisa regulamentar essa situação. Verdade. Precisa criar o crime de incêndio. Sem incêndio criminoso, com penas sérias e graves. O Estado de Goiás fez, mas o PGR vai derrubar. Uai, mas por que, André? Porque não pode. Só a União pode criar crimes. Crime, tal, tal, tal. Pena, tal, tal, tal. Multa, reclusão, detenção, multa, tal. Pena, tal. Crime. É uma competência privativa da União. Quem tem que fazer, então, André? Me explica. O Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que aprovar. A Assembleia Legislativa não pode. Câmaras municipais não pode. É uma competência privativa. Quem tem que fazer é o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional não quer fazer, né? Em parte. O Congresso Nacional quer só a patifaria da anistia, do impeachment de Alexandre de Moraes e resolver problema mesmo, eles não querem. E vou repetir, esse momento é uma grande oportunidade para mudar a lei de crimes ambientais. É uma lei federal, recrudescendo as penas para quem causar incêndio e queimada de forma dolosa, inclusive com motivos escusos, como, por exemplo, acredito que tenha, que seja de sabotar o governo Lula. Porque essas queimadas, meu querido, vai ter consequências econômicas. O preço da carne vai aumentar, o preço dos alimentos possivelmente vão aumentar. Isso é uma estratégia de sabotagem para o governo Lula também, desse agro que não é pop, do agro golpista e tudo mais de gente golpista. Então, isso aqui, ó, tem que ser feito pelo Congresso Nacional. Falta de serviço não é, né, gente? O Congresso Nacional tem muito serviço, o problema é que não faz. Aí o deputado estadual desesperado pega e faz lá no campo da federação estadual, que não tem competência. É uma forma de protestar. Se vocês não fazem, eu estou fazendo. Só que o PGR aqui acionou o Supremo Tribunal Federal para declarar a lei inconstitucional. E vai declarar, porque é uma norma que está lá na Constituição Federal, é de competência privativa do Congresso Nacional. E eu tenho certeza que já tem projetos de leis nesse sentido, notadamente pelo campo progressista. Só que precisa andar. E para andar precisa de quem? Já te expliquei. Para andar precisa, se tiver no Senado, precisa do presidente do Senado dar andamento. E se tiver na Câmara de Deputados Federais, precisa de Arthur Lira para dar andamento. Só que no momento também todo mundo está preocupado com o quê? Com a eleição. Todo mundo está preocupado com a eleição municipal para quê? Para fazer as suas bases eleitorais
para a eleição de 2026, que as bases eleitorais se faz agora, os municípios com os prefeitos e vereadores eleitos ali da base eleitoral de cada um, deputado, senador, governador, presidente e etc e tal. Então é essa a situação, mas precisa ter uma atenção especial a essa situação, meu querido, minha querida. E por falar nisso, de eleição, teve o debate agora na Rede TV, né, que passou no UOL. Como é que foi, André? Pablo Marçal foi anulado. Eu expliquei isso para vocês, gente, é interessante, não é? Eu expliquei na live de 8h30. O que é que tem que fazer para ignorar? Tem que ignorar Pablo Marçal. Tem que deixar ele sozinho e não cair nas armadilhas dele, nas provocações dele. E foi isso que fizeram. Só no início que o Ricardo Nunes começou a entrar na pilha de Pablo Marçal. Foi quando foi encerrado lá e falou o seguinte: se vocês continuarem, vocês dois vão sair daqui. Aí pronto, aí ninguém mais entrou na pilha de Pablo Marçal. Acabou. Gente, é isso que Pablo Marçal tem. Pablo Marçal foi anulado. Entrou assim e saiu murcho. Por quê? Foi anulado. É só ignorar as provocações dele. O que ele quer é picadeiro. E quem dá o picadeiro e toca tambor pro maluco dançar é quem entra na pilha dele. E não entraram. Então, ele saiu de lá pior do que entrou. Saiu sem graça. Na mensagem final dele lá, sem graça, sem graça, sem graça. Porque ninguém tocou tambor pro maluco dançar e nem colocou um picadeiro para ele fazer graça. É assim que tem que agir. Destaque, Andréia, no debate que teve agora. Tabata. Tabata se destacou. Ela aproveitou as oportunidades para falar dela e dos projetos dela, foi a que conseguiu, na minha opinião, ter essa maior interlocução no sentido de passar sua mensagem de fato e de verdade. Foi ela, sem dúvidas nenhuma. E Boulos também teve um destaque, porque ele não caiu nas provocações de Pablo Marçal, porque Pablo Marçal tentou. Pablo Marçal tentou ali provocar Boulos e Boulos conseguiu se manter de uma forma inteligente. E assim tem que ser. Dessa forma, acaba Pablo Marçal e anula ele. E Pablo Marçal, como não podia ser diferente, no final se fez de vítima, de perseguido do sistema, que a TV estava perseguindo ele, que todo mundo está perseguindo ele, mas que ele vai para frente junto com vocês, junto com o povo, porque é uma missão divina. Toda aquela presepada dele, toda aquela presepada. Mas vou repetir, ele saiu pior do que entrou. Saiu murcho. Por quê? Não teve os holofotes e o picadeiro ali que ele está acostumado. Simples assim. Parabéns, e é assim que tem que ser. Esse populismo, ele morre por si só, se ele não tiver palco, se ele não tiver ninguém tocando tambor para o maluco dançar. Ele morre por si só. Agora, se tiver gente dando palco, dando palanquete, aí, meu querido, brincar ganha as eleições. Mas muito bem, sentiram o golpe da cadeirada. Todos. Que aquilo ali foi orquestrado. Era o que o Pablo Marçal precisava para estar até hoje nos holofotes de todas as mídias sociais e da mídia corporativa. E é isso que ele quer, palanquete. E dessa vez ele não teve. Parabéns. Meu querido, eu quero mostrar agora Lula. Lula acabou de participar, está participando ainda do evento, e eu quero reverberar a fala dele, que é muito importante. Dá aquela paradinha, já toca no like, manda o gadinho se lascar, perdeu, mané, e vamos para frente sem anistia, e não vai ter impeachment, patavina nenhuma. Cai na real, deixa de ser gado. Bota, bota, bota. E toca, toca, toca. O que nós decidimos fazer é fazer as coisas acontecer. Nenhum de vocês imaginava, e muito menos o chamado mercado financeiro imaginava que a gente estivesse na situação que a gente está hoje. Vocês percebem que as coisas estão mudando. Porque há uma coisa muito engraçada, o dinheiro nesse país tem que girar. O dinheiro tem que circular. O dinheiro não pode ficar parado na mão de pouca gente. Eu costumo fazer reuniões trimestrais, sabe, com os bancos públicos brasileiros, com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o BNDES, com o BNB e com o BAVA. E a única coisa que eu quero saber é o seguinte, é qual é a capacidade de investimento de vocês e para quem que vocês estão investindo. Porque é muito mais fácil para um gerente de um banco atender um cara só que quer pedir 1 bilhão emprestado e ainda vai fumar um charuto se receber o empréstimo. É muito mais fácil do que você receber 1.000
pessoas de sandália havaiana com o pé cheio de craca, que quer pedir apenas 50 mil emprestado, 30 mil emprestado. Então, se o dinheiro não circular na micro, na pequena empresa, você veja que se levou tanto tempo nesse país, falando de pequena e média empresa, se não fôssemos nós, não tinha a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, não tinha o MEI, não tinha o Ministério da Pequena e Média Empresa que nós criamos, o Apex não existia, porque tudo isso foi feito para criar condições de colocar os invisíveis a serem visíveis. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam enxergados, a coisa melhora. Qual é o prazer que tem um de nós aqui qualquer, ter uma empregada doméstica e não se preocupa se ela está ganhando o suficiente para dar o leite que o filho precisa? Se ela está ganhando o suficiente para comprar um chinelinho, um sapatinho, um caderno para o filho? Sabe, o que adianta? Que mundo é esse que a gente vai criar se a gente passa em São Paulo e vê aquele monte de gente dormindo na rua, ou a gente vê aquele monte de gente fumando crack todo dia brigando com a polícia? Aquela gente está deixando de ser humano. Eles estão deixando de ser cidadãos. A eles não interessa ninguém, a polícia não tem mais interesse por eles, o Estado não tem mais interesse por eles e o mercado muito menos. Então, são figuras que ficam abandonadas. E, na minha cabeça, eu tenho que transformá-los em consumidores. A palavra mágica é você transformar as pessoas em pequenos consumidores. Eu, durante muito tempo, fui atacado porque o Lula só pensa em consumo, o Lula só pensa em consumo, o Lula só pensa em consumo. E eu só penso em consumo porque não tem indústria se não tiver consumo. Ninguém vai investir numa indústria se não tiver mercado para ele vender o seu produto. Então, o milagre é a gente criar condições para que todas as pessoas tenham um pouco. É por isso que muitas vezes as pessoas se queixam do aumento do salário mínimo. O mínimo é o mínimo. Se o país cresceu 3%, o que nós temos que fazer é que aquele crescimento econômico, ele também teve como responsabilidade o trabalho do cara que ganha o mínimo. Então, é justo que ele receba o equivalente ao aumento dos 3% na criação da riqueza nacional. Vocês sabem da minha obsessão pela educação. E eu digo para todo mundo, a minha obsessão pela educação é porque eu não tive educação. E eu, nas condições de presidente da República, eu tenho compromisso de fazer com que todas as pessoas tenham oportunidade de estudar. Eu não quero tirar ninguém da escola, não quero tirar ninguém. Não quero tirar nenhum branco da escola, não quero tirar nenhum rico da escola. A única coisa que nós temos que fazer é dar oportunidade para que todas as pessoas, independentemente da cor, do sexo, sabe, da religião, do berço que nasceu, tenha a oportunidade. Veja o que nós descobrimos no ano passado. Nós descobrimos no ano passado que 480 mil meninos e meninas que estão fazendo o ensino médio desistiam da escola para ajudar no orçamento familiar. Ora, como o pobre só é lembrado em época de eleição, ou quando o IBGE faz uma pesquisa, para que tratar disso? Mas o que veio na nossa cabeça? O que a gente não quiser investir em educação agora, para garantir que esses meninos e essas meninas estudem, a gente vai gastar amanhã no combate ao crime organizado, ao narcotráfico e na construção de cadeia, e na contratação de mais policiais. Então, nós temos que fazer sempre um estudo, não quanto custa fazer, mas quanto não custa fazer. Porque esse é o desafio do Brasil. É a gente fazer as coisas que precisa, independentemente do custo. Acontece que você tem um lado de pessoas, um grupo de pessoas, que tudo que você faz para o pobre é custo, é gasto, é desnecessário, é investimento. Eu lembro que quando nós criamos o Bolsa Família, no começo do primeiro mandato, muita gente escrevia artigo, mas o Brasil está precisando de estrada, o Brasil está precisando de ponte, por que o Lula não faz isso primeiro? Eu não fiz primeiro porque o povo não come cimento.
O povo come feijão, come arroz, come farinha, come pão. E era preciso garantir que ele tivesse o direito. Na hora que ele tem o direito e ele vira consumidor, ele passa a ser um cara comprador das coisas que você vende. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que encaixou direitinho aqui na fala de Lula. Pablo Marçal, no debate, ele prometeu riqueza, viu? Ele prometeu que vai acabar com a pobreza em São Paulo. E criticou o governo porque ajuda os pobres. Criticou o Bolsa Família, criticou o governo e disse que vai resolver o problema da pobreza. Olha o coach picareta, gente. Ele já faz isso. Só você paga lá para ele, ele vira seu coach e você vai ficar rico. Aí ele dá um monte de coisa impossível de ser feita, aí depois no final ele fala que você não consegue ser rico porque é você que não faz tudo aquilo que ele mandou você fazer. E novamente ele está fazendo a mesma estrutura do coach picareta, Pablo Marçal, prometendo riqueza. Ele prometeu lá, vai acabar com a pobreza e critica o governo por ajudar o pobre, Bolsa Família e tudo, e tudo, e tudo. É o picareta de marca maior. É isso que ele é, isso sim. E é importante ajudar, sim, quem precisa, quem não tem oportunidade, quem não tem perspectiva, lógico, abrindo também o ambiente com políticas públicas para que a pessoa tenha acesso a equipamentos públicos de saúde, de educação, de cursos profissionalizantes. Mas tem muitas pessoas e famílias que precisam ser ajudadas, sim. E essa situação, fique rico, vai ficar rico, deixa de ser besta. Não vai trabalhar não para você ver o que vai dar. Quando nós criamos o Luz para Todos, nós atendemos 17 milhões de pessoas neste país. 17 milhões, ainda falta 500 mil pessoas. Vocês viram que eu fui agora no Amazonas. Eu viajei para visitar a comunidade de 19 pessoas. Tinha deputado comigo que se queixava, Lula, mas só tem 19 pessoas. Eu falei, eu não vou fazer comício, eu quero conversar com as pessoas. Eu quero saber como é que eles vivem. Sabe, como é que na nossa cabeça imagina o Rio Amazonas vazio? O cara não ter água para beber. O cara não poder transitar com o seu barquinho com motorzinho, uma voadeira, porque a água que tinha 20 metros de altura tem apenas meio metro. Como é que esse cara vive? E qual era a minha alegria? Você chegava lá, tinha os pobres recebendo Bolsa Família e tinha Luz para Todos para as pessoas. E mais importante é o seguinte, eu aprendi uma coisa, eles vivem de produção de mandioca, de fazer farinha. Eles não plantam milho, não plantam arroz, não plantam feijão, não plantam nada, porque a eles não foi educado eles plantar isso. E hoje eles plantam mandioca e como os igarapés estão vazios, eles não conseguem levar a mandioca para a casa de farinha. Então eu queria ver como é que eles vivem, como é que as crianças vivem, como é que as mulheres vivem. Eu cheguei em comunidade que o último médico que tinha ido lá foi em fevereiro. Nós estamos em setembro. Sabe? Então eu me pergunto, quem é que vai cuidar desses invisíveis se não for o Estado? E eu lembro do programa Luz para Todos, porque as pessoas diziam, o Lula só quer ajudar os pobres, só quer ajudar os pobres. Qual era o milagre do Luz para Todos? É que quando o cidadão recebia energia na casa dele, ele ia comprar um televisor, ele ia comprar uma geladeira, ele ia comprar um liquidificador, ele ia comprar uma máquina, uma bomba para puxar água, ele ia comprar uma máquina para fazer farinha. Ou seja, quem ganhava com o dinheiro do Luz para Todos era o pessoal do comércio das grandes capitais que vendiam os produtos que ele precisava. Eu conheci gente que andava 12 quilômetros para ver um jogo do Brasil, no tempo que o Brasil estava bom. Hoje, acho que ele não andava 6 metros para ver o jogo do Brasil, porque tem dia que a gente não tem nem vontade de ligar a televisão. Então, companheiros, eu quero agradecer a Apex, quero agradecer ao Sebrae, quero agradecer a vocês por acreditarem que é possível a gente fazer desse país uma grande economia. É plenamente possível a gente fazer. O pé de meia nós colocamos praticamente, é uma ajuda para o cara não parar de estudar, é R$200 por mês. E no final do ano, se ele comparecer 80% e passar de ano, mais 1.000. No segundo, terceiro ano, é a mesma coisa. Se ele não gastar nada, ele vai ter 9.000. Mas o que nós esperamos é que ele gaste 200, né? O 200 mensal tem que gastar. Então, eu acho que, sabe quanto só São Paulo, que vocês acham que São Paulo é um estado muito rico,
Não tem problema. Só em São Paulo, o pé de meia tem 580 mil estudantes. Só São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Só na capital tem 320 mil, que é a capital também mais rica do Brasil. Ou seja, numa demonstração de que nós precisamos criar condições para essas pessoas crescerem junto com a economia, crescerem junto com o desenvolvimento. E aí vocês vão ter empregado de melhor qualidade, vocês vão pagar um salário um pouco melhor, vai ter gente de qualidade, mas o milagre é que ele vai virar consumidor de vocês. Quando vocês veem o cara entrar para trabalhar, vocês vão ficar felizes e dizer, esse cara, ele não é só trabalhador, eu não tenho que tratá-lo como meu subordinado. Porque quando ele sair daqui, ele vai numa loja comprar o que eu produzo, então ele é meu consumidor. O consumidor não tem que ser bem tratado, bem respeitado, não é para eles que nós vivemos? Então é simples, é só a gente querer. E eu queria dizer para vocês que eu pensei que vocês assinaram convênio aqui, mas não tem convênio para assinar, já foram assinados. Esse aqui é apenas um ato formal para a imprensa acompanhar e saber o que está acontecendo na economia brasileira e dizer para vocês uma coisa. Sabe, já falou o meu ministro da Fazenda, e toda vez que o Haddad vai falar, tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe? Até o Alckmin. Então, porque toda vez que a gente falar, o Jorge, eu chamei ele na minha sala, cara, você vai falar, você tem que falar acreditando no que você está falando. Se falar com o zoinho para baixo assim, é porque não está acreditando. Então, você tem que olhar na cara das pessoas e falar com convicção, porque você está acreditando que aquilo vai acontecer. Se você acredita, você passa para as pessoas a certeza de que vai acontecer. Então, eu quero terminar dizendo para vocês, apesar de Pernambuco não ter nenhum time na Série A, apesar do meu Corinthians estar mais próximo da Série B do que da Série A, eu quero dizer para vocês, pode ficar certo uma coisa, quando terminar o nosso mandato, esse país vai estar melhor do ponto de vista empresarial, vai estar melhor do ponto de vista econômico e vai estar muito melhor do ponto de vista educacional. Tá bom. Detalhe, já está melhor. Não está às mil maravilhas. Tem muita coisa para melhorar, verdade, mas já está muito melhor de quando estava na mão do inelegível. Isso não tem nem comparação. Olha a diferença de fala, de postura, de discurso. É humano e tenta, de fato, de verdade, resolver os problemas da sociedade brasileira. E mais do que isso, trabalha. Diferente do inelegível lá no passado. Então, você conta e eu conto. Já está muito melhor e vai melhorar mais ainda. Só esperar, só ter paciência. E aproveita e coloca aí, ó. Fora Campos Neto. Fora Lamaçal. Marçal, Lamaçal. Lamaçal. Fora Lamaçal, fora Campos Neto, para a gente não perder o viés. E eu quero falar novamente isso aqui, que eu falei, tem muita gente que não está aqui, ó. Esses 3 deputados federais foram denunciados pelo Procurador-Geral da República, Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Bosco Costa, do PL Sergipe, e Pastor Gil, do PL do Maranhão. Todos do partido de Bolsonaro. É, o partido que só esse ano está recebendo mais de 1 bi. O PL, partido que está recebendo mais de 1 bi esse ano de fundo partidário e de fundo eleitoral. Olha aqui, esses 3 deputados federais do PL foram denunciados pelo Procurador-Geral da República por usar dinheiro de emenda. E é tão grave a situação que eles tem um prefeito que recebeu dinheiro de emenda para fazer as coisas na cidade a bem do interesse público. Aí eles foram lá, diz que eles iam lá e tinha até um grupo armado para extorquir o prefeito. Tipo assim, eu mandei para você 2 milhões, eu quero que você me devolva. É a corrupção, meu querido, a extorsão, uma situação horrorosa. E aqui tem um pastor, né? Não salva um. Não tenho nada contra religiosos, não tem cada um com a sua religião. O problema não é a religião, o problema são os picaretas, os canalhas que usam de fundamentalismo religioso, de religião, para manipular, usar, ganhar voto, ser eleito e depois apronta tudo. Entendeu? É esse o problema.
Então tá aqui, ó, esses três, Procurador-Geral da República fez a denúncia por corrupção. Aqui, ó, milhões de reais de emendas. Procurador-Geral da República fez a denúncia e agora foi para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ou vai cair no colo de Zanin, ou também do Flávio Dino, porque Flávio Dino já tem a questão das emendas. Então, de certa forma, por prevenção, poderia ir para ele, mas pode ser que caia no Zanin, que era o próximo da fila ali do sorteio. Então, fica essa situação aqui. Está lascado de qualquer jeito, gente. Não foi sem razão que Flávio Dino mandou suspender o pagamento das emendas PIX. Além do dinheiro do fundo eleitoral que está distribuído pelo Brasil para a realização do pleito eleitoral, para a concretização da democracia, que infelizmente muitos partidos, como o PL, eu te mostrei, acaba usando isso para bancar, inclusive golpistas, Bolsonaro que o diga. Então, meu querido, além dessa situação toda, tem a questão do PIX. O dinheiro das emendas PIX não sabe para onde foi, com que foi gasto esse dinheiro. E pode ter certeza que esse dinheiro está sendo usado em muitos municípios para compra de votos. Não tem como saber, não tem como saber para onde que o dinheiro foi. E antes de eleição, não tem como saber para onde o dinheiro foi. Você acha que o dinheiro foi para onde? Além, claro, do que ir para o bolso de alguns salafrários bandidos, infelizmente, mas foi também para comprar votos nos municípios. Porque aí não tem prestação de conta, não tem nada, não tem nem a fonte, porque não sabe de onde veio, porque não tem a rastreabilidade, por isso que Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas PIX, que era a farra do boi gordo, e que a primeira turma nada, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, confirmaram a decisão monocrática aqui de Flávio Dino. Vão ter que se acomodar, vão ter que dar um jeito de trazer transparência e rastreabilidade para o pagamento dessas emendas. Senão, vai voltar. Foi esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E não vem me falar de ativismo judicial, não, pelo amor de Deus. Porque se você falar de ativismo judicial aqui para mim, eu vou achar que você é gado. Eu só não vou saber dizer e identificar se é gado do Bolsonaro ou se é gado do Marçal, porque eu não sei qual que é pior. Mas, enfim, pelo amor de Deus, tudo tem limite, inclusive para a ignorância e para a manipulação em geral, né? Outra informação importante aqui, ó. O juiz mandou voltar a denúncia feita contra 6 assessores de Carlos Bolsonaro. O Ministério Público do Rio de Janeiro, de forma vexatória, sabe, de forma vergonhosa, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 6 pessoas, ex-funcionário aqui, ó, de Carlos Bolsonaro, vereador, lá no município do Rio de Janeiro, por peculato, que é a tal da rachadinha. Subtrair, desviar dinheiro público, receber, pegar metade, mais da metade do salário dos servidores. Pois é, quase 2 milhões aqui de rachadinha do gabinete de Carlos Bolsonaro. Só que aí o Ministério Público não denunciou o cabeça, que é Carlos Bolsonaro, que era o principal beneficiado, que era quem contratava, quem tinha os cargos, tinha tudo, e que era o principal beneficiado pelo esquema. O promotor de justiça denunciou 6 assessores dele, inclusive o chefe de gabinete dele, e não denunciou ele. Aí o juiz olhou aquilo ali e falou: ué, não está entendendo, não, aí? Tá faltando trem aqui. Ô, ô Ministério Público, tá faltando coisa aqui. Aí o juiz alencou lá uma série de situações, falando: cadê isso, cadê aquilo outro, cadê aquilo outro? Que ele foi no banco, foi no cofre, pegou dinheiro, comprou trem com dinheiro vivo, passou, pagou conta de Michele Bolsonaro, pagou conta de Bolsonaro e tal coisa. E pelo amor de Deus, tá faltando alguma coisa aqui nessa denúncia. Devolveu a denúncia o promotor de justiça e falou assim: faz o trem direito, pelo amor de Deus, não passa vergonha aqui não. Isso aconteceu lá em relação ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Que vergonha, hein, gente? Aí não, né? Aí tem cada situação, pelo amor de Deus. E esse aqui, ó, outro, outro que vive vociferando ali pelo impeachment de Alexandre de Moraes, senador Eduardo Girão, pelo impeachment de Alexandre de Moraes, pela anistia dos golpistas e tal coisa. Foi expulso do debate, lá no Ceará. Candidato a prefeito foi expulso por quê?
teve uma ordem judicial, o oficial de justiça foi lá na hora e mandou ele sair de lá. Sair do discurso, porque ele não podia estar lá, porque tinha um acordo de que tinha que ter representatividade para estar no discurso. É a mesma coisa, mais ou menos, que está acontecendo com o Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal, o povo está passando pano. Porque, como ele dá audiência, aí o povo ainda está passando pano e convida Pablo Marçal. Mas Pablo Marçal não era nem para estar convidado. Mas ele traz audiência e eles acabam convidando, né? E muitos eu acho que até. Ai, ai, eu vou falar, gente, é tanta presepada que, pelo amor de Deus, gente, tudo tem limite, inclusive para cretinice, não é? E a gente tem que ter entendimento e conhecer e saber as coisas, senão a gente é manipulado que nem gado. E o que não falta é gado. Agora é gado do Pablo Marçal e gado do Bolsonaro, que estão se engalfiando um contra o outro, xingando o Bolsonaro de arregão, de comprado, de não sei o quê, papapá, papapá. E o que, é que eu acho? Eu acho é pouco. É isso que esse povo tem para dar, não é outra coisa, não. E tá rachado total. E eu acho é pouco. Porque não tem como trabalhar em cima de fake news, populismo grotesco, mentira, teoria de conspiração e ataques às instituições, à democracia, e depois dizer que é o bam, bababá, perseguido, bababá. Ah, me poupe, né? Ô, para, que aqui não tem besta nem gado, não. E por falar nisso, fala pro gadinho que tá chorando na live aí. Ô, ei, senta e aprende. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta sem anistia, fora Lamaçal, fora Campos Neto e vamos para cima. E parabéns, Pablo Marçal saiu pior do que entrou no debate. Saiu murcho, 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 murcho. Por quê? Não deram holofote para ele. Os outros candidatos. É assim que tem que ser. É assim que trabalha. É assim que tem que ser. O mínimo de respeito aos eleitores, à democracia, à dignidade das pessoas, à cidadania. E é claro que a gente não é besta. Então, dá aquela paradinha, curte a live, comenta, deixa seu comentário. Aqui não, Jacaré. E vamos para frente, que atrás vem gente. Dá uma visitada no primeiro comentário, que ali tem muitos links e muitas informações para você interagir aqui junto no canal, tá bom? Meu querido, minha querida, quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar e tá tudo bem. Não fica enchendo o saco aí. Vai caçar o que fazer. Vai lá puxar o saco do Marçal, vai lá puxar o saco do Bolsonaro. Tá fazendo o quê aqui perdido? Tá perdido? Senta e aprende então, tá bom? Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Às 16h30 eu volto, se Deus assim permitir, com mais informações e atualizações para você. Viva a democracia! Xandão, eu autorizo. Eu autorizo, Xandão. 1 bilhão pro PL. Ah, não! Oh, para! Para que eu vou descer! Vamos fechar o boteco, pelo amor de Deus! Que vergonha! Muito obrigado, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau. Sem anistia. Beijo! Fui!